Aqui com a pauta número 3, para falar, claro que o Lula assumiu pela terceira vez, na verdade, o cargo de chefe máximo do Executivo. Em seu primeiro discurso, ele defendeu a união e também a reconstrução nacional, mas, por outro lado, criticou as medidas que flexibilizam o armamento da população e afirmou que pretende acabar com o teto de gastos. Lula retorna ao comando do país depois de 12 anos e assume exatamente 20 anos após a primeira posse, em janeiro de 2003. O novo presidente e seu vice, Geraldo Alckmin, do PSB, assinaram o termo de posse e fizeram o juramento numa cerimônia no Congresso Nacional. A posse de Lula foi acompanhada por diferentes setores da sociedade com atenção após a vitória eleitoral mais apertada desde a redemocratização e também pelo ineditismo de um presidente em exercício não conseguir se reeleger. Também pesou no histórico o fato de Lula ter passado 580 dias preso em Curitiba entre abril de 2018 e novembro de 2019 na Operação Lava Jato. Durante seu discurso, Lula disse que vai ser necessário preservar o sistema democrático. Vamos ouvir. Se estamos aqui hoje, é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, mesmo com uma vitória tão apertada contra um opositor de viés radicalmente contrário, Lula marcou posição e defendeu medidas que acabem com o teto de gastos e também o controle, na verdade, de armas de fogo nas mãos da população. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública atuará para harmonizar os poderes e entes federados no objetivo de promover a paz onde elas é mais urgente, nas comunidades pobres, no seio das famílias vulneráveis, ao crime organizado, às milícias e à violência. Venha ela de onde vier. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança. O Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. O SUS é provavelmente a mais democrática das instituições criada pela Constituição de 88. Certamente por isso foi a mais perseguida desde então. E foi também a mais prejudicada por uma estupidez chamada teto de gastos, que haveremos de revogar. A partir de hoje, será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro, nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir esse país. Viva a democracia! Viva o povo brasileiro! Muito obrigado, companheiro.
Depois de assinar o termo de posse no Congresso Nacional, o novo presidente foi até o Palácio do Planalto, onde subiu a rampa acompanhado da sua esposa Janja, da cachorrinha adotada pelo casal chamada Resistência e também de representantes de grupos sociais que simbolicamente vestiram a faixa presidencial em Lula. O presidente também faz referência ao tempo que passou preso ao começar seu discurso com, abre aspas, "Boa tarde, povo brasileiro", fecha aspas. E durante o discurso, Lula se emocionou ao comentar a quantidade de pessoas passando fome nas ruas do Brasil. E é isso que a gente vai ouvir agora. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola, quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues em busca de ossos para aliviar a fome e, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Tá aí então as falas de Luiz Inácio Lula da Silva na posse ontem em Brasília, em diversos momentos. Foi uma posse um pouco mais desconstruída, pelo menos é o que entendi das últimas posses que nós acompanhamos, né, Pedroso? A dúvida na sexta-feira era: Lula vai ou não vai andar no Rolls Royce ou vai num carro blindado? Teve coragem, foi no Rolls Royce, aquele medo, aquela expectativa de algo relacionado à insegurança em Brasília não se concretizou. Teve lá uma suspeita ou outra, mas nada de concreto. A avaliação que se faz de um terceiro mandato é de um Lula que veio tentando renovar alguma coisa, não disse ele se renovar, mas renovar alguma coisa, ou um terceiro mandato do Lula que nós todos já conhecemos? Olha, Escola, a gente consegue acompanhar um terceiro mandato ou um quinto mandato do PT trazendo o que tem de pior. Tá? Trazendo o que tem de pior. Eles vão muito bem na narrativa, eles vão muito bem nesses momentos festivos, mas quando você tenta entender quais são as propostas, qual é o lastro com a realidade, é muito frágil. E por que eu falo isso? Quando ele trata e ataca o teto de gastos, quando ele trata de não fazer nenhuma sinalização para a parcela enorme da população que não votou nele, ele reforça esse nós contra eles. Ele reforça que toda e qualquer oposição que tenha ou levante a voz é antidemocrática. Eu já antecipei aqui no Jornal da Manhã aquele discurso de que eles receberam uma herança maldita, de que toda e qualquer oposição tem características golpistas, ou mais do que isso, qualquer oposição ela será feita por viúvas do governo passado, ou pessoas que sentem saudade do Jair Bolsonaro. Nada disso. Nada disso. Então, todo aquele aprendizado ou aqueles aspectos que foram considerados positivos do Lula de 2002, Escola, tudo isso foi enterrado na lata de lixo da história, e o que ele está reeditando é muito do que ele fez no segundo mandato e do 1,5 mandato da Dilma, que é aquele PAC na veia, intervenção estatal, mais gastos públicos. E o seguinte: o Estado ele não gera riqueza. Se ele está falando que vai ter mais gastos públicos, se eles vão usar as estatais para isso, já tem a questão da intervenção da Petrobras, de novo,
pensando nessa questão de subsidiar a questão de combustíveis, os bancos públicos que vão ser utilizados para subsidiar crédito. Então, todas essas ações que ele já deixou claro ali no governo, isso prejudica demais a visão da economia. Porque é o seguinte, como eu já falei, o Estado não produz nada. Qual é a visão? Eles pretendem, de novo, aumentar a carga tributária para compor essa gastança a mais. Então, tudo isso que a gente percebeu que não deu certo ali nos primeiros mandatos, inclusive a gente viveu as crises ali que se iniciaram em 2013, pós as jornadas ali de junho e tudo mais, mas que se acentuaram em 14 e 15. Então, assim, todos os sinais, pelo menos na questão econômica, escola, são muito, muito ruins, e a gente tem acompanhado que o mercado tem reagido efusivamente a isso. Então, os sinais estão aí, só não vê quem quer. Pedroso, vou pedir licença para você um pouquinho. Quem acompanhou os bastidores da posse em Brasília, a Camila ainda não vai chegar com todas as informações, mas só vou dar uma boa tarde para ela antes do intervalo. Camila, tô vendo que você tá aí, na desmontagem, né, de toda a estrutura do Festival do Futuro e de toda a situação e de toda a comemoração que aconteceu ontem aí em Brasília. Só diz rapidamente, primeiro, feliz ano novo para você, minha parceira, e diz rapidamente onde é que você tá. E depois do intervalo a gente chega com os bastidores da posse. Ótima tarde, escola, para você, para o Pedroso, para todo mundo que está acompanhando a gente. Claro, feliz ano novo. Nós estamos, eu estou aqui exatamente na esplanada dos ministérios, como você disse. Atrás aqui de mim está os palcos que foram montados para esse Festival do Futuro, que aconteceu em paralelo com a cerimônia da posse. E é um ponto interessante porque a partir daqui, até poucos dias, ninguém podia, até ontem, aliás, ninguém podia transitar, desde o resultado do segundo turno das eleições, toda essa parte que liga, então, a Praça dos Três Poderes aqui em Brasília estava bloqueada, inclusive os carros não podiam passar, hoje o trânsito está liberado por aqui, desmontagem acontecendo e a gente já pensando no futuro, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Conversar com a Camila Andrade, que acompanhou os bastidores da posse de Luiz Inácio Lula da Silva ontem. Com certeza foi um dia muito movimentado por aí, né, Camila? Mas o que você pode nos trazer de frescor do que você acompanhou nesse domingão, 1º de janeiro? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez, escola, para o Pedroso, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, você já destacou aí anteriormente, eu quero aprofundar um pouquinho mais essa questão da segurança, porque era uma preocupação central aqui em Brasília, já vinha sendo há bastante tempo, desde a gestão anterior, na própria posse de Bolsonaro, havia uma preocupação maior, até porque ele foi vítima de um atentado à faca em 2018, e como a gente está num cenário de polarização, vocês também destacaram mais cedo, o Lula ele ganhou essas eleições com uma margem ali muito pequena, então a gente tem um país dividido, havia essa preocupação de que pudesse também acontecer um atentado contra o presidente eleito. Inclusive a gente teve há poucos dias uma tentativa de atentado à bomba de um dos manifestantes que estavam ali durante esses últimos dias em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Então, foi montado um grande esquema de segurança aqui na esplanada dos ministérios. Para quem não é de Brasília, não conhece a capital federal, existem muitos acessos, você consegue chegar então à Praça dos Três Poderes ou aos ministérios por diferentes ruas, por diferentes caminhos, inclusive a pé, e todos esses caminhos foram então bloqueados. Todas as pessoas que vieram para cá para acompanhar essa posse podiam entrar e sair por um mesmo local. Para quem está nos assistindo na live, eu estou aqui exatamente no gramado do Eixo Monumental, no meio da esplanada dos ministérios, e aqui atrás está o Congresso. Todas as pessoas que chegavam aqui, elas podiam entrar por essa rua lateral, que a gente chama de N1, porque está do lado da Asa Norte, e foi aqui pela S1, que ficou bloqueada durante todo esse tempo, que Lula então desfilou nesse carro aberto. Essa era uma dúvida até o minuto final. Ninguém vazou para a imprensa se Lula de fato usaria o tradicional Rolls Royce da presidência ou se ele faria esse percurso junto com o Alckmin e as esposas respectivas deles em um carro blindado. Mas o presidente eleito, então, optou por fazer esse percurso nesse carro aberto, que surpreendeu e, claro, alegrou muitas dessas pessoas que vieram de todos os cantos do país simplesmente para ver, então, a posse do presidente Lula. Ele foi até o Congresso, lá houve ali uma quebra de protocolo, mas bem menor do que aconteceu posterior, então, a ele assinar ali o termo de posse e, enfim, fazer o compromisso com a Constituição, aquele primeiro discurso, porque quando ele chega, então, ao Palácio do Planalto, existia uma outra dúvida, né, que era em relação à passagem da faixa. Tradicionalmente, está ali na regra, né, na lei, mas não é uma obrigação, é só um rito. Quem deveria fazer essa passagem
era o presidente até então Bolsonaro, mas ele foi para os Estados Unidos. Hamilton Mourão, que é o vice-presidente e estava então no cargo, também disse que não participaria dessa festa e ficava essa incógnita, quem faria essa passagem da faixa. Lula, antes mesmo do hino nacional, que é tradicional ali antes da subida da rampa, subiu então acompanhado, como você disse, de Janja e desses 8 representantes da sociedade civil, uma criança de 10 anos negra, o próprio Raoni, que é um cacique muito famoso internacionalmente, outras pessoas, inclusive 3 paranaenses que representavam toda essa sociedade civil organizada. E ali ele faz o discurso ao povo, que era o mais aguardado, 40 mil pessoas ali na Praça dos Três Poderes. Para acessar esse espaço em específico, todo mundo teve que passar por detector de metais, houve uma revista mais minuciosa e estava um dia muito quente aqui em Brasília, então muita gente que veio de longe acabou reclamando dessa organização, só 3 pontos de água na Praça dos Três Poderes. Por aqui, então, que as pessoas tiveram que fazer essa caminhada muito longa e eram milhares e milhares de pessoas, muita gente acabou passando mal por conta do calor excessivo e da falta de água, muita gente também aglomerada no mesmo local, e a gente sabe, está no período de chuvas, agora, por exemplo, está com cara de que vai chover aqui em Brasília. Ontem tinha essa possibilidade, isso não aconteceu, então foi realmente um calor muito forte. E a fala dele, é claro, não surpreendeu as pessoas que estavam aqui, porque como o Giuliano acabou de bem explicar para a gente, não fugiu de nada do que já era esperado, aquilo que já vinha sendo, inclusive, comentado durante a campanha eleitoral. Agora, hoje a gente já tem os primeiros passos desse novo governo, inclusive com o revogaço, várias medidas provisórias, aí, várias determinações, né, que foram revogadas, justamente como ele tinha prometido nesse discurso de ontem. É esperar para ver, a gente está acompanhando todas as movimentações por aqui. Como eu disse mais cedo, hoje é um dia atípico em Brasília, primeiro porque continuam por aqui circulando muitos turistas, mas também porque pela primeira vez, desde o segundo turno das eleições, a gente tem de volta o trânsito livre aqui na Praça dos Três Poderes e em toda a esplanada, escola. Tá aí então a opinião, na verdade, a visão da Camila Andrade, né, Camila? Você que acompanha o dia a dia aí na capital federal e desde outubro, um pouco antes de outubro, se eu não me engano, que você já havia dito que o trânsito estava um pouco prejudicado aí nessa região da esplanada dos ministérios. Eu acho que é um alívio, né? Porque o trânsito em Brasília é confuso pra caramba. E liberar a passagem de veículos aí nessa região para vocês que vivem e dependem do dia a dia da cidade é um alívio, né? É uma cidade projetada para os carros, né, escola? Então a gente tem vias aqui que são muito largas, com muitas faixas, e os caminhos, claro, que são mais viáveis, digamos assim, para que a gente possa chegar em determinados locais. Em especial a gente que é da imprensa, que circula muito por essa área aqui do poder, né, onde estão os prédios públicos. Então esse bloqueio que existia aqui na esplanada dos ministérios, claro que dificultava assim, a rotina de muitas pessoas. Como a gente estava num período ainda de transição, final de ano, aqui o fluxo de trabalho, inclusive dos parlamentares, era menor, escola, mas às vezes a gente não pensa nisso, né? Muitas pessoas trabalham dentro do STF, dentro do Palácio do Planalto, da Câmara e do Senado, e essas pessoas tinham que fazer todo esse percurso aqui a pé. E uma coisa que é interessante, até ontem, muitas pessoas que vieram pela primeira vez à capital federal puderam perceber, é que apesar de ser uma cidade muito plana, que você consegue ver, por exemplo, daqui, do ponto onde eu estou olhando a cúpula do Museu Nacional, a gente consegue ver as torres do Congresso aqui desse lado, né, atrás de mim. Só que se você precisa percorrer essa distância, você se dá conta que, na verdade, nada é tão perto quanto parece. Então, são distâncias muito longas para percorrer a pé e de carro estava realmente bastante difícil. Hoje está tudo livre, mas está bastante cheio ainda, muita gente circulando por aqui. Tá certo, então, Camila. Obrigado pelas suas informações aí de Brasília. Vou ser sincero que eu não conheço Brasília, Pedroso. Pois venha me visitar. Tô devendo essa visita à Camila, inclusive. Eu conheço Brasília só de passagem. Eu não conheço Brasília de poder aproveitar como um turista. Você conhece também, né, Pedroso? Conheço, sou apaixonado pela cidade, gosto muito. Tem bons restaurantes, as pessoas são muito legais, é uma cidade muito cosmopolita, né? Tem pessoas de todos os lugares do Brasil. Então é muito interessante. Recomendo para você, para os nossos ouvintes, independente dos políticos que lá estão, a cidade é muito bacana. Inclusive, a Camila precisa voltar a trazer dicas de turismo no RN Noite. A gente vai combinar isso em 2023. Camila, obrigado, viu, pela sua participação. Bom trabalho por aí.